Opa, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa lista, resolução da lista de exercícios referente à programação em ladder com CLP. Tá? E hoje, um pouquinho diferente do que a gente está fazendo nas 4 aulas anteriores, nas 4 exercícios anteriores, hoje nós vamos fazer um complemento a este exercício que está aí na tela, que é o exercício 4. Beleza? Então, aqui nós temos o item da nossa lista 4.1, tá? Que é justamente efetuar uma alteração. Antes de a gente entender essa alteração, vamos voltar aqui nessa aula, tá? Na aula de resolução anterior. Basicamente, a gente tem aqui uma botoeira que, ao ser pressionada, aciona Q1, e ao se passar aí 5 segundos, ele aciona o gerador de pulso. E a saída Q2 fica é acionada de forma intermitente a cada 1 segundo, né? 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Esse foi o exercício 4. Nesse exercício 4.1, que eu acredito que ele vai estar identificado como 5, mas enfim, tudo bem, nós vamos fazer a seguinte alteração. Então, essa aula vai ser até que bem rápida. Tá? Alterar o exercício anterior para que todo o processo seja iniciado ao dar o pulso em 1 e em 3 juntos. Ou seja, só vai funcionar aqui o nosso processo, ligar Q1, depois ligar Q2 de forma intermitente, se eu pressionar o I1 e pressionar o I3. E detalhe, está escrito aqui o seguinte, né? Um pulso em 1 e I3 juntos, ou seja, ambas as botoeiras, ambas as entradas digitais precisam ser acionadas juntas, né? Não necessariamente ao mesmo tempo. Eu posso pressionar e manter uma pressionada, vou e pressiono a outra, aí sim posso despressionar as duas, tá? Como que a gente consegue implementar isso? A gente precisa analisar que no nosso exercício, quem dá início a todo o processo é o I1. Só que nós precisamos fazer uma lógica de dependência. Ou seja, nós precisamos apelar para aquelas aulas que nós vimos sobre lógica AND, OR e NOT. Para ser mais específico, sobre a lógica AND. Tá? Uma entrada depende da outra. Uma variável de entrada depende da outra para conseguir acionar algo, que no caso é a saída Q1 que está aqui. Portanto, para resolver isso, nós precisamos acrescentar aqui o I3. De que maneira? Então eu vou deletar este contato de selo, tá? Ou melhor, a linha, né? O contato em si eu não vou deletar. E eu vou acrescentar um novo contato aberto. A gente vai ver que é bem simples até. Tá? Vou pegar aqui, vou colocar ele aqui. Por que o I3? Porque o I2 já está sendo usado para desligar, né? Então, vou chamar ele aqui. Vou digitar I3. Ok, vamos fazer as ligações. Vou colocar aqui para cá. Feita essa ligação do I1 e I3, aqui nessa primeira linha, a gente já consegue observar que, para que a saída Q1 seja ligada, essa condição aqui do I1 e I3 precisam ser verdadeiras, ou seja, ambos os contatos precisam estar fechados. Mas agora a questão é sobre o contato de selo. Para que seja um pulso, ao pressionar os dois e soltar, ele já inicie todo o processo, esse contato de selo precisa pegar todos os elementos que iniciam o processo. Ou seja, ele tem que estar em paralelo tanto com o I1, mas também com o I3. Então, nós temos que fazer essa ligação aqui, que eu acho que pela linha, do jeito que ficou ali, não pegou. Vamos puxar mais um pouquinho do centro aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou deletar essa linha, vou puxar um pouquinho mais para cá. Vou fazer essa aqui de novo. Eu não sei se você já está usando há muito tempo o CAD-SIMUL, mas ele às vezes apresenta mau contato, né, quando você está fazendo algumas ligações. Então, todo detalhezinho aqui conta para que você não fique passando raiva depois. Queira vender sua arte na praia. Então, queira largar tudo e ir para a praia. Bom, então tem aqui um I3 e agora a gente consegue simular e ver se de fato vai estar de acordo com o exercício. Bom, então vamos lá. Se eu pressionar só o I1, a gente consegue observar. Acredito eu que isso já esteja óbvio que não vai funcionar. O I3 a mesma coisa, mas agora se eu pressionar o I3 e aqui eu estou mantendo, tá? Eu cliquei e arrastei o mouse para o lado, tá? Para ele manter pressionado. E vou pressionar o I1. Agora sim, ó, se eu soltar os dois, o processo funciona normalmente. Q1 fica ligado e aqui o Q2 de forma intermitente. E se eu pressionar aqui o I2, como vimos na aula anterior, ele já desliga todo o processo, tá? Bem tranquilo. É interessante observar isso porque é o conceito daquilo que a gente viu naquelas aulas de AND, OR e NOT. Outra possibilidade, tá,
mudando um pouquinho o programa, é usar o recurso de memória. Então, ao invés de a gente ter aqui esse I1 e I3 dessa forma como estamos apresentando aqui, que é uma possibilidade totalmente válida, mas só explorando conteúdo que a gente já estudou, tá? Se a gente pegar, vou puxar esse cara aqui para cima, vou jogar I1 e I3 aqui para baixo, tá? Vou colocar esse positivo aqui de volta, vou pegar aqui no contato, melhor, pegar daqui de cima, vou colocar ele aqui. Então, já dá para ter uma ideia mais ou menos do que eu quero fazer, né? Com o recurso de memória. Aqui embaixo eu vou colocar o I1 e o I3. E aí, apesar de estar aqui embaixo, ele poderia estar aqui em cima, tá? Isso não vai interferir, pelo menos não nesse programa, na nossa lógica. Vou pegar aqui. Se interferir também não é nada que prejudique o funcionamento. Então, vamos pegar ele e colocar aqui e o outro pin e colocar aqui. Perfeito. E o I3 e aqui eu vou chamar de M1. M1, porque memória 1 e aqui em cima a mesma coisa, M1. Ok? Então a gente tem o mesmo funcionamento. Perceba que o meu intuito aqui é mostrar que existe a possibilidade de você conseguir resolver tudo isso de formas diferentes, por alternativas. Tá? Porque depende da situação, às vezes é preferível colocar os dois contatos ali, ou até mesmo usar memória, ou até mesmo fazer o esquema de set reset. Tá? Vamos colocar aqui agora novamente. Se eu pressionar o I1 e pressionar aqui o I3, ele aciona a memória, que dá memória. Opa, pressionei uma coisa errada aqui. Ah, tá. Calma, pressionei aqui e agora eu pressiono esse cara aqui. Liga um, depois liga o outro. Mesmo que eu solte aqui o I3 e solte aqui o S2, o S1, perdão, permanece funcionando, tá? Que eu cliquei sem querer aqui no botoeira B2, aqui no S2, tá? E assim permanece, tá? Então, através de memória a gente consegue fazer essa lógica, tá bom? Se já tiver gravado a próxima aula, ela já vai aparecer aqui no card, aqui no centro da tela para você assistir, tá? Essa aqui está sendo a aula 4.1 barra aula 5, né? Mas provavelmente a próxima aula já vai estar disponível para você. Então, bons estudos, bom descanso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.